E a gente vai começar falando do Vini Júnior, né? Que nesse momento tá no olho do furacão na crítica nacional por conta do desempenho na Copa América e principalmente pelo destempero, talvez, né? De ficar suspenso logo na primeira fase para o jogo importante no primeiro mata-mata contra o Uruguai. A sensação de que assumiria o protagonismo vista a possibilidade de ser o melhor do mundo na temporada e sabendo das concorrências de jogadores que estão disputando a Eurocopa ao mesmo tempo, isso de fato não aconteceu. Muito tem a ver também com o que foi a seleção brasileira nos últimos anos, com o trabalho do Dorival Júnior, que não é muito longevo ou muito distante disso, e a gente está observando, né, uma pressão popular crescendo em cima do desempenho do Vini Júnior com a seleção brasileira. Por que eu falo do desempenho? Porque ainda é uma figura muito carismática, é uma figura que representa a galera que está sempre na propaganda no intervalo comercial, que é o cara que hoje chama a atenção das pessoas que vão assistir a seleção brasileira e tal, é o jogador diferente, é a referência da seleção. Mas as críticas não são injustas, né, Fred? Nesse momento a gente está falando de um jogador que despontou como um dos melhores do mundo com o Real Madrid, ainda não conseguiu ter uma atuação de melhor do mundo, de bola de ouro com a seleção brasileira. Muito se fala do segundo jogo do Brasil, né, goleada sobre o Paraguai. Acho que muito da fragilidade do adversário diz também sobre o que é o Vini Júnior na seleção até aqui, né? O Paraguai tá naquele pacote, tá? Pois é. Do Chile, Peru, meu Deus. Horrível o Paraguai. O Paraguai saiu com quantos pontos mesmo? Nenhum. Beleza. Fez gol no Brasil, só pra lembrar. Teve isso. Né? Zero. Já tá melhor que o Chile. Melhor que o 0 ponto. O Vini Júnior, ele tá numa linha muito tênue, Pedro, na minha opinião. Ele é um cara, a imagem dele, ela é importantíssima, inclusive representativa. A gente viveu um marco, a partir do momento que aqueles torcedores lá de Valência foram presos. Isso é um marco importantíssimo, e o Vini Júnior tem um papel importantíssimo nisso. Presos com justiça, né? Para deixar isso de maneira muito clara. Pelos atos de racismo. A bandeira que o Vini levantou, e ainda bem que foi apoiada por esmagadora maioria, né? Ainda bem, né? Tornou ele uma pessoa muito relevante, muito importante, além da bola dele. Ele fez uma ótima temporada. Eu não consigo colocar ele ainda em termos técnicos, como a gente discutiu no ano passado, por exemplo, na temporada passada. Será que vai ser o Haaland? Será que vai ser... A gente falou até do De Bruyne e tal. Eu acho que essa turma ainda tá num patamar acima, assim. Porque a gente não tem... o Vini é um candidato. A gente não consegue cravar assim, ele vai ser... Ainda não é. Em outros anos isso já estaria muito mais claro essa altura do campeonato. Mais tranquilo. Era o Cristiano Ronaldo em algum, o Messi em outro, o Mbappé, tá? Jogadores que acho que estão prateleiras acima ainda do Vini Júnior, que pode crescer demais. Agora, por que eu falo que é tênue? É um cara habilidoso, joga no Real Madrid, já tem 2 Champions na sacola, ganhou protagonizando, né? Gols em finais, enfim. É titular da seleção brasileira, já tem uma Copa do Mundo no currículo. Nós estamos falando de um baita jogador. Agora, na hora que ele assume uma posição muito reclamona, né? Eu acho mais o reclamão do que o destempero. A gente tem acesso hoje, ao contrário de outras épocas, a tudo o que se publica, o que é feito com as reações dos jogadores. E tem mais de uma rede social, eu vou falar do Instagram, por exemplo, que tem, se eu não me engano, tem no TikTok também. E tem um cartunista que adora brincar com essas figuras do futebol e tal, e daqui a pouco eu lembro o nome dele. E tá sempre colocando o Vini de uma forma como protagonista, pro bem e também pro mal. Então quando vem o Vini, que é o reclamão, tá ele lá chorando. Quando ele vai mal é o clássico, tá lá o Vini chorando. Tô falando porque a linha é tênue. Demais. Sabe, se ele chega, sofre um pênalti, etc, mas a poeira baixa e tá tudo legal, acabou e tal, ficou puto na hora ali, tchau, morreu.
Não tem sido o caso, né? Não tem sido o caso. Discussões com os adversários, com a arbitragem, o tempo inteiro, né? Sabe? Essa Copa América, isso ficou muito claro que ele assume esse papel, né? Entendeu? Então, assim... Acho que tem... Isso tá no pacote do Vini Júnior, tá? Porque se ele tivesse deitando o cabelo na seleção, talvez a história fosse outra. E aí, concordou ou discordou da gente nesse corte? No episódio 138 do Rotas da Bola, eu e o Fred J falamos tudo sobre esses jogadores, né, que renderam muito nos clubes, decepcionaram na seleção, e tem caso contrário também, jogador que tá até afastado do time no clube, mas tá mandando bem na sua seleção.